Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na quinta-feira depois das cinzas que nós recebemos ontem. Ontem nós nos colocamos nessa atitude de arrependimento dos nossos pecados e o sacerdote veio e colocou sobre a nossa cabeça as cinzas. E ele disse: lembra-te que és pó, e ao pó hás de retornar. Ou também, ele disse: convertei-vos e crede no Evangelho. Na primeira fala, ele nos dá uma ordem. É a ordem de Jesus Cristo. Lembra-te que és pó, e ao pó há de retornar. Isso é uma grande verdade. Aqui em Cachoeira Paulista, aqui perto da Canção Nova, tem o cemitério e abaixo tem o velório. De vez em quando, ali, tem um corpo que está sendo velado e que depois é levado para o cemitério. A pergunta que sempre fica é: de que modo aquela pessoa morreu? Aqui, esse de que modo aquela pessoa morreu, não estou perguntando no sentido que se morreu de acidente ou de alguma doença. É de que modo, como ela morreu. Ela lembrou que aquele corpo, né, daquela pessoa, lembrou que ele era pó e ao pó iria retornar? Retornou para o pó, para o cemitério. Foi enterrado. Morreu na bênção ou morreu na maldição? Fiz questão de fazer essa pausazinha para você pensar. Porque na primeira leitura de hoje, que está ali no livro do Deuteronômio, Deus ele está fazendo realmente essa pergunta, ou melhor, ele está pedindo para que nós façamos uma escolha. Deuteronômio 30, de 15 a 20. Hoje eu te apresento a bênção e a maldição. Olha, a bênção e a maldição. Aí ele diz: se escolheres a bênção, terás vida eterna. Se não, morrerás. Se receberes a maldição, tomo hoje o céu e a terra como testemunha contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu
e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites da terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus está falando de terra prometida. No Antigo Testamento, a terra prometida era entendida como a Terra Santa, onde emana leite e mel. No Novo Testamento, a terra prometida é o céu. Qual dos dois você quer? A morte ou a vida? Qual dos dois você quer? A bênção e a maldição? Na verdade, meus irmãos, o tempo da Quaresma é um tempo realmente de reflexão, é um tempo de escolha. O que você quer? Por isso, no Evangelho hoje, que está em São Lucas, capítulo 9, de 22 até o versículo 25, Jesus está dizendo para nós que nós precisamos fazer uma escolha verdadeira, uma escolha certa. E a escolha, ela vai partir de uma renúncia. Nós precisamos renunciar ao pecado. Você está entendendo? A renúncia ao pecado é decisivo para a nossa salvação. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, renuncie ao pecado. E depois de renunciar ao pecado, tome a sua cruz, os seus sofrimentos de cada dia, como ele também sofreu. Veja que já no início desse evangelho de hoje, Jesus diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e deve ser morto, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Não existe caminhada para o céu sem renúncia ao pecado e sem a capacidade de absorver os sofrimentos do dia a dia, aceitar os sofrimentos do dia a dia sem murmuração e seguir o Cristo que sofre também. Só assim nós ganharemos a vida eterna. E aí Jesus continua dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Precisamos perder essa vida pecaminosa. Nós precisamos deixar o pecado de lado. Nós não podemos permitir que o pecado vença. Nós precisamos renunciar ao pecado para que nós tenhamos vida eterna. E aí Jesus termina com esta frase clássica: com efeito de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo. Ou seja, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A sua alma é valiosa. A minha alma, ela é valiosa. A minha alma é imortal. E eu não posso permitir que as coisas deste mundo leve à destruição da minha alma. Tempo de Quaresma é esse tempo. Então, não dá para brincar. As renúncias que fazemos, as penitências que fazemos, têm como objetivo ganhar o céu também. Claro, como eu disse ontem, primeiramente, nós temos que entender que nós não podemos ofender a Deus de maneira nenhuma.
O que está por trás de tudo isso é o amor a Deus. Eu amo Deus de todo o meu coração, com todo o meu ser, com toda a minha alma. E diante deste amor que eu tenho para com o meu Deus, eu vou renunciando a tudo aquilo que impede de eu amá-lo. E a primeira coisa, meus irmãos, é o pecado. O pecado não pode existir na nossa vida, como dizia São João Berckmann. Pecado e melancolia fora da minha casa. Na minha casa, no meu coração, na minha vida não pode existir o pecado. Aí eu te faço a pergunta: o que você precisa renunciar? O que é necessário hoje que você renuncie para que você não perca a sua alma, para que a sua alma não venha a se perder, para que a sua alma não vá para o inferno? O que você precisa renunciar? Será que é a pornografia? Será que é aos pecados contra a pureza? Como ter prazer sozinho? É o pecado com a sua namorada? Mesmo que não chegue ao fim, mas até o que você tem feito com ela, será que isso não é realmente o que você precisa renunciar? Será que é o roubo? O que você precisa renunciar? Meus irmãos, hoje Deus está apresentando a nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E nós é que precisamos escolher. Nós não podemos brincar mais. Esse tempo é um tempo de nós levarmos a sério a nossa vida. Será que você está precisando renunciar é ao celular? Você está ali viciado na internet, você não para, você só vive ali horas e mais horas com o celular na mão e vive com o celular na mão, não é vendo coisas boas, não. São coisas ruins. Esses dias eu vi uma reportagem que as pessoas elas estavam tendo que fazer outros tipos de atividade porque o celular estava dominando a vida daquelas pessoas. Será que não está na hora de você também fazer essa troca? Em vez de ficar nos joguinhos, em vez de ficar vendo pornografia, em vez de ficar vendo esses filmes de violência, não seria bom você trocar uma boa leitura, como hoje está falando aqui no Salmo, que é justamente o Salmo 1. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Esse é feliz. Não seria agora o momento de você renunciar a essas porcarias e usar o tempo que resta? Porque, na verdade, meus irmãos, resta um tempo para nós. E o pior de tudo é que nós não sabemos quanto tempo nos resta. Como eu disse antes, aquela pessoa que estava ali no velório, esses dias agora, tinha um velório ali, tinha uma pessoa lá. Ela sabia que ela iria morrer? Ela não sabia.
Nós não sabemos o tempo que nós temos, meus irmãos. De que adianta ganhar esse mundo cheio de pecado, cheio de materialismo, de situações erradas, e depois, na hora que a alma sair do corpo, em vez de ela ir ao encontro de Deus para receber a recompensa da vida com Ele, ir ao encontro de Deus para ser rejeitado, ir para o fogo eterno. Quantas pessoas tiveram que passar por isso? E eu quero dizer que a próxima não pode ser nem eu e nem você. Não estou dizendo que nós vamos morrer hoje e nem amanhã, mas nós não sabemos, né? Pode ser hoje e pode ser amanhã, porque nós vivemos nessa situação que Deus é quem sabe qual o propósito que você faz hoje diante deste evangelho, diante da bênção, diante da maldição, diante da morte, diante da vida. O que você escolhe? Nós ainda estamos com essas cinzas na cabeça. Lembra-te que és pó, e ao pó há de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que tal no dia de hoje você fazer o possível como penitência para o dia de hoje? Fazer o possível, o máximo possível, de usar o telefone somente para o que for necessário. Porque se você tem usado o telefone para levar horas e horas vendo porcaria, alimentando a sua mente e seu coração com porcaria, não seria melhor então você deixar o telefone de lado? Só usá-lo para alguma ligação ou para receber alguma ligação. Tempo de conversão. É tempo de levarmos uma vida verdadeiramente com Deus. É tempo de nós levarmos com seriedade a nossa vida. Esse é o propósito. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga o Senhor. Porque talvez colocar esse telefone de lado vai ser um sofrimento muito grande para você. O vício já é tão grande que vai ser muito sofrido. Mas por amor a Deus, por amor à salvação da tua alma, coloque de lado e ocupe o tempo perdido com uma boa leitura, com a leitura da Sagrada Escritura e agradando a Deus, que é tão importante para todos nós. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.